Eu estou até de touca, eu estou no sofá, tô mesmo, não quis ir pro meu escritório hoje, tá muito frio. Vamos lá? Muito frio. Se o pessoal entrar, depois eles têm gravado, eles assistem o comecinho da aula. Tranquilo? Hoje a aula é sobre América Latina. A gente vai continuar aí os nossos segmentos com as grandes regiões do mundo. Os dedinhos, né? Estão tudo congelando, é verdade. Deixa aparecer para vocês, ó. Mais gente entrando. Bom dia, boa tarde, Jenny. Já tá aparecendo para vocês a aula aí? No PowerPoint? Tá sim, pro. Beleza. Vamos lá, então. Não, porque o pessoal começa a pedir para entrar, ó, entendeu? Sempre bom dar uns minutinhos. Mais gente entrando. Bom dia, Larissa. Boa tarde. Bom dia, boa tarde. Quem mais que entrou que eu não vi? Agatha. Bom dia, Agatha. Vocês já... Tá todo mundo vendo a aula? Então, posso começar? A gente vai falar sobre a América Latina, tá? Então, características gerais e um pouco de características econômicas. E aí a gente vai tentar falar um pouquinho sobre alguns países para dar uma geral do que está acontecendo nesses países. Tá bom? Vamos lá, então. A América Latina, como a gente falou nas últimas aulas, ela é um conjunto, né, dos países aqui do continente americano que tem essa herança cultural ou que tiveram essa colonização pelos países latinos, né? Espanha, Portugal e França. Embora existem alguns países, como a Jamaica, por exemplo, que tiveram colonização inglesa, né? Na Jamaica se fala inglês. Mas a Jamaica ainda é considerada pertencente à América Latina, porque ela tem as mesmas condições socioeconômicas que os outros países da América Latina, mesmo tendo sido colonizada pelos ingleses, tá bom? Mas, no geral, são esses países dessa mesma herança cultural, que tem a mesma língua não, mas que tem a raiz linguística do latim, né, o francês, o português, o espanhol. No total, são esses 20 países aí, né, Argentina aqui embaixo, Bolívia aqui no meio, Brasil, né, para quem não sabe onde está o Brasil, ó, o Brasil, Chile, o Chile é aqui, ó, no cantinho da América do Sul, a Colômbia, Costa Rica para cá. Cadê? Costa Rica, Cuba, Ilha de Cuba, Equador, El Salvador, aqui no México, né? Haiti também, ilhazinha. Cadê? Guatemala, Haiti, Honduras, México, que a gente falou também na última aula. Nicarágua, Panamá também, aqui na América Central. O Paraguai, aqui pequenininho, do lado do Brasil. O Peru, pequenininho, aqui, né? Aqui não, não tão pequenininho, esse vermelho e branco aqui, Peru. Uruguai aqui embaixo, aí sim, bem pequenininho. E a Venezuela aqui em cima, na parte norte da América do Sul. Tá bom? No geral, são esses 20 países que falam ou francês, ou português, ou espanhol, mas a gente tem aí os outros países que falam outras línguas também, um pouco de países que falam holandês, o Suriname fala holandês, a Jamaica que fala inglês, algumas ilhas no Caribe também falam inglês, mas são pertencentes à América Latina, como eu disse, por terem as mesmas características socioeconômicas. Beleza? Um pouquinho de características físicas da América Latina sobre o relevo. A gente consegue dividir a América Latina em três partes aí em relação ao relevo. A leste, ou seja, aqui ó, para a direita, né, para o Oceano Atlântico, a gente vai ter o predomínio de montanhas, de serras, a Serra do Mar, né, tanto aqui no Brasil quanto também aqui na América Central. Ainda a gente tem as planícies também, né? Quando a gente está nas praias, a gente tem as planícies no litoral. No centro, a gente tem predomínio das depressões ou também de planícies, né? Mas mais depressões, como a gente tem aqui no Brasil o Cerrado, as depressões sertaneja, a depressão no Brasil Central, aqui na América Latina. Como a gente tem um território mais estreitinho, a gente também tem depressões, mas são depressões um pouco menores. E já ao oeste, a gente tem um outro tipo de relevo, que são as grandes cadeias de montanha, né, os dobramentos modernos, a exemplo dos Andes aqui na América do Sul,
né, que englobam o Chile, o Peru, Bolívia, um pouco da Argentina. E mais ao norte a gente tem as cadeias aqui de Santa Maria, no México. São grandes cadeias montanhosas também mais a oeste na América Central e na América do Norte, que corresponde ao México, tá bom? Então, em relevo, a leste, os planaltos, as montanhas, as serras. No centro, planícies e depressões. E mais a oeste, os dobramentos modernos, as grandes cadeias de montanhas. Beleza? Dúvidas? Tranquilo por enquanto, né? Tá dando para me ouvir bem, gente? Tá, né? Relevo. Aí vamos falar um pouco sobre algumas características importantes. Por exemplo, aqui na costa da América do Sul, no Chile, a gente tem algumas influências importantes, né? A corrente de Humboldt, ela passa ali na costa do Chile e ela vai proporcionar o quê? A ressurgência das águas chilenas. O que é a ressurgência? A ressurgência é quando a água fria ela sobe para a superfície e essa ressurgência vai ser muito importante para a economia do Chile, para a economia do Peru também, porque ela traz peixes, né? Quanto mais gelada tá a água, é, melhor vai ser a reprodução da atividade marinha, a reprodução de peixes. O Peru e o Chile são países pesqueiros, né, que têm a atividade pesqueira como um dos principais nortes na economia. Então, essa ressurgência, que é a subida dessas águas frias para a superfície, vai proporcionar maior produtividade de peixes, aumentando assim, ou beneficiando assim a economia do Chile e também do Peru. Lembrando que a corrente de Humboldt é uma corrente fria, né, que traz águas frias do sul, ou seja, da Antártida, e a ressurgência é essa subida das águas mais frias para a superfície do Oceano Pacífico. Beleza? A gente tem ainda a questão dos Andes, né? A umidade que está aqui no Oceano Pacífico, né? Quando as chuvas, normalmente elas ficam no oceano, porque elas sobem, condensam e elas batem nos Andes, que são uma grande cadeia de montanha. Então essas chuvas voltam e acabam chovendo no oceano, deixando essa região aqui do deserto do Atacama, no sul do Chile, mais seca. Por isso que a gente tem um deserto aqui, porque a chuva que deveria, porque a umidade que vem do oceano e deveria trazer chuva para o continente, acaba batendo os Andes são muito altos, né? Então essa precipitação, essa umidade volta para o oceano, acaba chovendo no oceano, deixando o deserto do Atacama seco, por isso, né, a existência de um deserto ali no sul do Chile. Tranquilo? Aqui a gente tem a questão do El Niño e da Laninha, né? Que acho que vocês viram com a Ana também, um fenômeno atmosférico que ocorre no Pacífico, que traz águas mais quentes. Quando tem El Niño, por exemplo, a ressurgência não acontece, né? E aí um dos impactos da El Niño para a economia é justamente a baixa produtividade de peixes, a baixa reprodução da atividade pesqueira no Chile e no Peru. Beleza? Dúvidas? São só alguns adendos aqui sobre América do Sul, principalmente, tá? Sobre vegetação e clima, lembrando que ela se complementa, a vegetação complementa o clima complementa a vegetação, e no geral a gente vai ter diversos tipos climáticos e diversas vegetações, até porque a América Latina ela pega uma faixa latitudinal muito grande, né? Então ela pega desde aqui o sul, quase o Círculo Polar, né? O sul da América do Sul, aqui, ó, tá vendo? Tem tipo um rabinho aqui, ó, na América do Sul, embaixo, no oceano. Aqui já é a Antártida, né? Aqui é o estreito que separa a América do Sul da Antártida. Então, essa região aqui é bem fria, é onde está, por exemplo, Bariloche, na Argentina, né? A Patagônia, na Argentina, regiões bem frias. Então, a gente tem desde climas e vegetações que se adequam muito bem ao frio, até vegetações e climas muito quentes, vegetações que se adequam a altas temperaturas, como a floresta amazônica aqui no Brasil, tá? Então a gente tem, ó, desertos, vegetação de altitude, muito importante, até porque a gente tem os Andes, né, uma grande cadeia de montanhas aqui na América do Sul. Então, boa parte de vegetação de altitude, tanto aqui na América do Sul, nos Andes, quanto lá no México, na cadeia de Santa Maria. Estepes e pradarias, floresta subtropical e temperada, floresta equatorial e tropical, Amazônia e Mata Atlântica.
A floresta boreal, aqui mais ao sul, próximo à Antártida, né? A tundra, também próximo à Antártida, e a vegetação mediterrânea, aqui na costa do Chile, uma areazinha de vegetação mediterrânea, beleza? Os dois complementam, e a gente tem basicamente uma grande diversidade de climas aqui na América Latina. Tranquilo? Beleza. Hidrografia, a gente também tem grandes rios na América Latina, rios importantes até para atividade comercial, porque na região norte, por exemplo, da América do Sul, é através dos rios, né, que grande parte do transporte é feito, tanto transporte de carga de produtos, quanto transporte de pessoas, né? No Amazonas, por exemplo, existe toda uma rede de transportes voltada a logística dos rios, a logística do Rio Amazonas e dos seus afluentes, tá? A gente tem três grandes bacias aqui na América do Sul. A do Rio Orinoco, o Orinoco é uma das nascentes do Rio Amazonas, né? Que vai depois se juntar com o Negro, com o Solimões, formando o Amazonas. O Orinoco, ele nasce lá na Venezuela, esse rio aqui mais a norte, né? É a terceira maior bacia da América Latina. Aí a gente tem o Amazonas, né, aqui no Brasil, né, maior bacia hidrográfica do mundo, maior da América Latina, né, consequentemente. Corta o Brasil, Peru, a Colômbia, Equador, a Venezuela, a Guiana e a Bolívia, né. Amazonas com seus afluentes, como eu disse, é muito importante para o transporte ali na região norte, tanto do Brasil quanto na região norte da América do Sul, tá bom? E a bacia do Prata, que é essa bacia aqui mais ao sul, que pega muito Brasil, mas pega também Bolívia, Paraguai, a Argentina e Uruguai. A bacia do Prata, ela junta vários rios importantes, como o Rio Paraguai, o Rio Uruguai e o Rio Paraná, né? Então, a bacia do Prata, ela junta esses três rios, o Paraguai e o Paraná, que nascem aqui no Brasil, e o Uruguai, que nasce já no Uruguai, né? E o Uruguai, na verdade, é o último trechinho dessa bacia que vai levar as águas para o Oceano Atlântico aqui no sul do Uruguai, tá? Lembrando que os rios também têm a importância do transporte tanto de pessoas quanto de mercadorias. Aqui, a Bacia do Prata, inclusive, é muito importante para as trocas dentro do Mercosul, né, dos países do Mercosul. Argentina, Paraguai, Brasil e Uruguai, eles têm uma exportação e importação muito grande entre eles, e a Bacia do Prata, esses rios, eles ajudam nesse transporte, nessas exportações e importações. Tranquilo? Eu passo rápido, eu sei, a questão de características físicas, mas é só para ter uma ideia mesmo, e aí o que for mais importante eu acabo ressaltando. Beleza? Sobre a divisão regional na América Latina, a gente tem uma divisão da América, né, do continente americano, que eu passei para vocês, então América do Norte, América Central e América do Sul. A gente também tem uma divisão, aquela divisão cultural, América Anglo-Saxônica e América Latina, e dentro da América Latina a gente tem outra subdivisão também, né? Então a gente tem a América Central Istmica, né? Istmica é a América Central do continente, né, que pega basicamente o México, Honduras, Nicarágua, esses países aqui do continente, né, da América Central, mas que fazem parte do continente americano, né? A gente tem a América Central insular, que são as ilhas, né, na América Central, como Cuba, como Haiti, né, como Honduras, não, El Salvador, né, ilhas aqui na América Central, a parte do Caribe, vamos dizer assim, né? A América Central, que corresponde às Guianas, e a gente tem a Guiana Francesa e a Guiana, né? Lembrando que a Guiana Francesa é um departamento ultramarino francês, ou seja, a Guiana Francesa ainda é um território francês dentro da América Latina, inclusive ainda hoje, né? Então, existem traços ainda de dependência da Guiana Francesa com o país que o colonizou, que é a França, tá bom? A gente tem a América Andina, aqui a oeste, que são os países da América Latina que são cortadas pelos Andes, né? Então a gente tem aí Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia e Chile. A América Portuguesa, e aí só temos nós, né? Brasilzão, como América Portuguesa, somos os únicos países aqui na América Latina que fala
o português. E América Latina são aqueles países banhados pela Bacia do Prata, né, tirando o Brasil é da América Portuguesa, mas a América Latina corresponde a Paraguai, Argentina e Uruguai. Então a gente tem essa divisãozinha aí também relacionada à América Latina. Beleza? Passando mais um pouquinho, questões geopolíticas na América Latina, né? A gente sabe que o continente é muito complexo, inclusive a América Latina é caracterizada por vários conflitos. Na verdade, a América Latina é caracterizada por uma turbulência de conflitos, né? A América Latina nunca foi um território de tranquilidade política. Sempre houve crises e sempre houveram uh, movimentos de guerrilhas, de crises políticas e golpes e ditaduras, né? Então a América Latina nunca foi tranquila, nunca, 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 né? Ali no século XIX, entre 1810 e 1825, começam os movimentos de independência dentro da América Latina, né? O primeiro país a virar independente foi o México, com a Revolução Mexicana. Acho que vocês vão ver mais Revolução Mexicana com o pessoal de história. Existiu o Destino Manifesto, que foi um manifesto literalmente da América Espanhola, principalmente, de insurgência contra as colônias, ainda ali no século XVIII, né, um pouquinho do XIX. Em 1823, houve a doutrina Monroe, né, uma doutrina dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, como grande potência do continente, acabou, entre aspas, protegendo a América Latina. A doutrina Monroe falava América para os americanos, mas, né, a gente tem sempre que ressaltar quais americanos os Estados Unidos estão se referindo, né? Porque eles costumam se chamar de americanos, sendo que eles são estadunidenses, né? Americanos somos todos nós, até porque estamos dentro do continente americano também. Mas essa doutrina Monroe, ela basicamente permitia que os Estados Unidos tivesse maior influência aqui na América Latina, América para os americanos, tá? Depois veio a Guerra Hispano-Americana, né, justamente ali onde hoje é o Texas, o Novo México. Lembrando que esses territórios eram do México, né? Os Estados Unidos comprou muitos deles, mas também tomou à força muitos deles. Houve um conflito entre mexicanos e estadunidenses pelo controle desses territórios mais ao sul dos Estados Unidos, que era um território é, do México, né? Depois houve também uma política do presidente Roosevelt dos Estados Unidos, já no começo do século XX, do Big Stick, né? O grande porrete, basicamente de quem fosse contra os Estados Unidos levava porrada ou tinha tradução livre, né? Big Stick, levava porrada, grande porrete. Mas basicamente, os países que eram contra a hegemonia norte-americana, que eram contra essa influência norte-americana, os Estados Unidos davam seu jeitinho ali para intervir nesse país militarmente ou por baixo dos panos, né, indiretamente, como aconteceu com alguns países na América Latina. A questão de Cuba, que nós vamos falar mais para frente também, né, a Cuba, devido à Revolução de 64, houve todo o embate com os Estados Unidos, a proteção da União Soviética. Depois os Estados Unidos cria a prisão de Guantánamo, onde muitos presos políticos estiveram, presos de Cuba, inclusive. E aí, por último, a emenda Platt dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, a emenda Platt permitia que os Estados Unidos pudessem invadir algum país, não só na América Latina, mas isso ao redor do mundo, em proteção ao livre mercado, em proteção ao capitalismo. Foi o que aconteceu, por exemplo, em Cuba, né? Os Estados Unidos tentou invadir Cuba depois da Revolução Cubana, conhecido como a invasão da Baía dos Porcos, e na verdade os Estados Unidos foram repelidos pela guerrilha cubana e tiveram que voltar para o território deles, né? E hoje Porto Rico também, Porto Rico ali na América Latina, mas Porto Rico é um protetorado estadunidense, ou seja, Porto Rico pertence aos Estados Unidos, embora os porto-riquenhos não sejam estadunidenses. Então tem essa pequena diferença aí também, né? Porto Rico é um território conquistado, é um protetorado estadunidense, mas os porto-riquenhos não são considerados cidadãos estadunidenses. Já viram Todo Mundo Odeia o Chris? Lembram que tem um bairro porto-riquenho no Brooklyn?
Tem o episódio do cachorro do Chris, esqueci como é o nome dele. Não vou lembrar agora. É, não vou. Mas é bem legal esse episódio porque mostra também que existe uma comunidade muito grande de porto-riquenhos dentro dos Estados Unidos. Beleza? Pro, Isso, neguinho, é isso mesmo. Fala. essa relação de protetorado dos Estados Unidos em Porto Rico é diferente da relação que tem a Guiana Francesa com a França. Sim, é diferente, né? Porque na verdade os guianos eles são cidadãos franceses nesse caso, né? Inclusive o pessoal que está na Guiana eles votam para as eleições francesas, sabe? Então é como se a Guiana é como se fosse um estado a mais da França, só que aqui na América Latina, né? Já Porto Rico é tipo um território protegido pelos Estados Unidos, mas os porto-riquenhos não têm os direitos dos estadunidenses. Deu para entender? Deu sim. Mas os porto-riquenhos têm um acesso maior aos Estados Unidos, assim, bem mais Sim, facilitado. há uma facilidade, sim. Ah, tá. Assim. Beleza? Tá bom. Obrigado. Nada. Todo esse cenário geopolítico, ele vai ter algumas consequências para a América Latina, né? Principal consequência, subdesenvolvimento. Então, essa relação que os países da América Latina ainda têm com os países ricos, né? Não só os Estados Unidos, mas aí os outros países ricos na Europa, exemplo da Guiana com a França, eles causam um subdesenvolvimento, porque há uma dependência desse investimento externo, né? Lembrando também que aqui na América Latina a industrialização aconteceu muito tarde, né? Enquanto no século XVIII, século XIX, a Europa estava na primeira, segunda revolução industrial, a indústria só chegou na América Latina por volta de 1950, ou seja, metade do século XX. Então a nossa industrialização ela foi muito tardia e ela foi muito rápida também. E quando a coisa é feita rapidamente, a gente sabe, né? Acontece que sai tudo uma cagada. Foi mais ou menos o que aconteceu na América Latina. As coisas se desenvolveram muito rapidamente. A nossa urbanização, por exemplo, ela aconteceu toda essa dependência, essa industrialização tardia, esse subdesenvolvimento ocasionado por essa dependência dos países ricos, ocasionam vários problemas que a gente encontra na América Latina hoje, problemas sociais, como a pobreza, como a fome, como a desigualdade social, além dessa instabilidade política que eu falei para vocês. A América Latina sempre foi um palco de instabilidade política e ainda é, né? A gente tem visto aí no passado movimentos no Chile, movimentos na Bolívia, que proporcionam essa instabilidade política sempre aqui na América Latina. Tranquilo? Podemos adentrar um pouquinho mais detalhadamente? Vamos lá. Economia na América Latina, né? Um outro fator interessante é que a maior parte dos países eles têm a sua economia voltada para o setor primário, né? O que é o setor primário? O setor primário abrange agricultura, pecuária e extrativismo. Lembrando que existe extrativismo vegetal, mineral e animal, né? Um exemplo de extrativismo vegetal, por exemplo, a extração de borracha das seringueiras. É um extrativismo vegetal ou então a celulose, que é extraída para a indústria de papel, também é um extrativismo vegetal, tá bom? Extrativismo mineral é mais fácil, né? Mineração, ouro, prata, ferro, níquel, manganês. Mineração é sempre mais fácil, o extrativismo mineral. E o extrativismo animal, a pesca, principalmente na América Latina, um tipo de extrativismo animal é a pesca, principalmente nos países banhados pelos oceanos, tá? Mas, voltando, a maior parte dos países da América Latina tem a sua indústria ou a sua economia voltada para o setor primário, a exemplo aí do país, que é um dos principais exportadores do Brasil, desculpa, do Brasil, que é um dos principais exportadores de alimentos do mundo, né? É o primeiro exportador em soja, é o segundo em milho, é o segundo em algodão, é o primeiro em carne bovina, né? Então, a maior parte dos países aí voltados para o setor primário. Mas existe também o setor secundário. O setor secundário aí a gente pega as indústrias, né? Brasil, Argentina, Chile e México são os países mais industriais, mais industrializados aqui na América Latina, né? Com uma indústria muito diversificada. A gente tem desde indústria automobilística, a indústria de aviação. O Brasil, por exemplo, tem a terceira maior empresa de aviação do mundo,
que é a Embraer, né? Indústria de eletrodomésticos, de eletroeletrônicos, indústria pesada voltada à mineração, né, que são as indústrias de transformação, siderúrgicas, petroquímicas, metalúrgicas. Existe uma diversificação também grande do setor industrial, embora o setor primário ainda, né, abranja a maior parte do PIB dos países aqui da América Latina. E no setor terciário, o setor terciário é o setor de serviços, né, ou seja, comércio e serviços. A América Latina é muito voltada para o turismo, principalmente o turismo, né? Então, no Brasil aí a gente tem cidades turísticas como o Rio de Janeiro, que atrai muitos turistas, é a principal cidade que atrai turistas no Brasil. A gente tem aí as praias do Nordeste também, né, algumas belezas naturais mais para o interior, as chapadas, os parques, os sítios arqueológicos em Pernambuco. Aí a gente tem, na América do Sul ainda, os Andes, né, Machu Picchu, Bariloche, como eu disse, na Argentina, para quem quer neve. A gente também tem no Caribe as praias caribenhas com as águas verdinhas, né? Acapulco, quem assistiu aí o episódio de Acapulco e do México, do Chaves, né? Acapulco é uma cidade que atrai muitos turistas no México. O Caribe todo atrai muitos turistas, né? São praias lindas e que acabam atraindo aí pessoas do mundo todo, tá? Então a gente tem sim uma economia diversificada, tanto no setor primário, quanto no secundário, quanto no terciário, mas a maior parte é voltada e é concentrada no setor primário, o que ocasiona ainda mais essa dependência de importações, né? Normalmente os países exportam muitos produtos primários com baixo valor agregado e acabam tendo que importar vários produtos industrializados que são mais caros, que têm um alto valor agregado. Então a balança comercial na América Latina, que é essa diferença entre o quanto que é exportado e o quanto que é importado, acaba ficando em desequilíbrio, né? Porque a gente exporta mais produtos com menor valor e acaba tendo que importar produtos com maior valor. Beleza? Deu para entender essa relação de importação, exportação, produtos primários, a questão das indústrias. América Latina, é isso aí. Tranquilo? Participação é a do PIB global da América Latina no mundo, né? Aí a gente tinha 2005 e projeção para 2020, só que essa projeção provavelmente foi para o brejo, né? Por causa da pandemia. É muito menor, provavelmente, essa projeção aí do FMI. Mas a gente tem quase um pouquinho mais de 8% da economia na América Latina. Então, a economia da América Latina, ela corresponde por 8% da economia mundial, tá? Dentro da América Latina, o Brasil é o principal país, com um pouco, quase 2,5%, quase 3%, na verdade, né, da economia do Brasil correspondendo à economia mundial. Depois o México, com quase 2%. Aí vem a Argentina, Colômbia, Chile, Peru, Venezuela, Equador e República Dominicana, né? Então, Brasil e México bem na frente do que os outros países, são as duas maiores, as economias mais dinâmicas, as indústrias mais dinâmicas e, de modo geral, né, a economia que flui mais aqui na América Latina, tá? Aqui tem um infográfico também com crescimento na América Latina, né? Isso aí nos últimos anos, na verdade, quem tem mais crescido na América Latina nos últimos anos é o Chile. Aí tem uma projeção de 2,2. A gente tem outros menores países também crescendo um pouco mais, mas são economias menores. Então, na comparação, o Chile acaba crescendo muito mais que os outros países. O Brasil vem passando aí por um período de crescimento negativo, né? Inclusive a projeção para esse ano, não só no Brasil, tá? Mas no mundo todo, por causa da pandemia, a projeção é de que o PIB fique abaixo de menos 7%, né? Tem umas estimativas de 9% de queda do PIB. Mas o Brasil ainda tem, mesmo crescendo menos do que outros países, né? O Brasil ainda tem a maior economia, é muito distante a economia brasileira para a economia do Chile, por exemplo, que é um país que vem crescendo muito, né? O PIB brasileiro é muito maior, mesmo com uma baixa taxa de crescimento do que esses países, tá bom? Essa relação é muito importante. Eu lembro que no período do impeachment da Dilma, muitos economistas dizendo que a economia não estava crescendo, que a economia não estava crescendo. Realmente, a gente passou por uma grande crise naquele momento, mas se a gente fosse comparar o PIB, que é a produção
né, de tudo que é produzido nos países, o Brasil está muito na frente de todos os outros, né? O PIB brasileiro é muito maior que todos os outros países, na América Latina, claro, tá bom? Aqui, então, já falei. Aqui o crescimento na América Latina, até 2018, né? Então a gente tem os países, uma coluna de 2017, uma coluna de 2018 e uma coluna de 17 e 18, né? A Venezuela caindo horrores, a gente vai falar de Venezuela, o que está acontecendo, o que aconteceu, né? O Brasil, cadê o Brasil? Com taxa bem pequena, né, de crescimento. A Argentina entrou numa recessão feia em 2018, então 2018 ela tem aí uma queda de menos 0,3, né? Cadê o Chile? O Chile, um dos maiores taxas, né, com 3,9 em 2018. O Paraguai também, com grande taxa, mas a economia do Paraguai é muito pequena, se a gente for comparar ao Chile e ao Brasil, até mesmo a Venezuela, eu diria, tá? Mas aí a evolução do PIB na América Latina, ela teve uma queda, né, entre os anos aí, ó, de 2013 a 2016, e depois um rápido crescimento, embora esse crescimento, como eu disse, nesse ano aí de pandemia, provavelmente tende a cair também novamente, tá? Aqui os PIBs correspondentes aos países, aqui é em porcentagem, e esse PIB é um PIB trimestral, tá? Que a gente tem a conta do PIB do ano todo, a gente tem a conta do PIB em semestres e em trimestres também. Então, em 2018, o PIB do Brasil, em torno de 3 milhões, né? Um PIB bruto de 3 milhões, que é, sim, bem maior que todos os outros. Olha na Argentina, 960 mil apenas. 3 bi, né? O Brasil, 3 bilhões. A Argentina apenas 960. O Chile, que cresce muito, metade da Argentina praticamente. Então, é isso que eu estou falando. Mesmo com um crescimento abaixo do que os outros países, o PIB brasileiro acaba compensando porque ele é muito maior do que o dos outros países. O único que chega perto realmente ao PIB brasileiro é o México, mas ainda assim está bem atrás, quase um bi atrás. Né? Então a gente tem condições de se manter ainda nessa ponta durante muito tempo, a não ser que ocorra uma outra pandemia aí logo. Tomara que não, né? Meu Deus, Lucas, para de falar isso. Já pensou? Mas a avaliação aí do outro lado, a avaliação de 2015 e 2018, com os crescimentos e com as retrações, né? A Venezuela retraiu muito devido a toda a crise política aí durante 2015 a 2018. Tranquilo? Só para a gente analisar um pouquinho os dados. E aí, para fechar essa última parte da aula, vamos falar de alguns países importantes aqui na América Latina. A começar por Cuba, né? Então, Cuba, houve um processo de revolução cubana em 1959, que implementou um regime voltado ao socialismo. Lembrando que Cuba era um território, um país com muitas relações dos Estados Unidos, muitos cassinos norte-americanos estavam em Cuba, então existia uma relação muito próxima. E aí a revolução, quando ocorre em Cuba, ela realmente rompe, né, com essa relação que a ilha tinha com os Estados Unidos. E aí, daí toda, vamos dizer, talvez a raiva norte-americana, a raiva dos Estados Unidos com relação a Cuba, porque os Estados Unidos perderam muito dinheiro com a Revolução Comunista, né, com a Revolução Cubana. Porque as empresas norte-americanas, por exemplo, foram expulsas. As empresas norte-americanas perderam dinheiro muito com a Revolução. Quem gosta de filmes clássicos, Poderoso Chefão, o 2, mostra a família Corleone, né, com o Michael mudando um pouco os negócios da família, e ele justamente vai comprar alguns cassinos em Cuba, e é logo quando há a revolução, e ele tem que tirar os cassinos de Cuba, o negócio acaba não saindo. Para quem gosta, mostra um pouquinho desse momento da revolução cubana em Poderoso Chefão, o 2, tá? Assistam, é muito louco, Poderoso Chefão. Tá? Então a gente tem, após a Revolução Cubana, essa estatização das empresas privadas, muitas empresas norte-americanas foram estatizadas, então aí o agravamento também da relação. Né? A gente teve uma reforma agrária em Cuba, país socialista, então né, uns princípios socialista é a reforma agrária. Muitos, então, norte-americanos perderam empresas,
e perderam também muitas terras dentro da ilha, dentro de Cuba. Em 61, os Estados Unidos, retaliando a Revolução, colocam um embargo econômico, né? Esse embargo econômico dura até os dias atuais. Então, a gente tem que entender a economia cubana também, um pouco desse retrocesso da economia cubana. Uma das causas principais é o embargo econômico, né? O que é o embargo econômico? Os Estados Unidos basicamente proíbe que vários países comercializem, comprem ou vendem ou coisas para Cuba, né? Então a economia acaba se retraindo. Se a gente não tem troca comercial, a economia acaba se retraindo, né? Aí, a partir do embargo e da Revolução, a aliança com a União Soviética. A União Soviética era a principal aliada de Cuba, que acabava, né, acabava levando e exportando vários alimentos, vários produtos para a ilha. E aí, com o fim da União Soviética na década de 90, essa situação se agrava, porque aí a gente não tem mais agora o grande parceiro comercial, a gente não tem de onde importar os produtos, então a economia cubana, a partir de 90, se agrava muito com a dissolução da União Soviética. Em 2016, o Fidel Castro, que era o líder, né, da ilha, se afastou e aí ele coloca o irmão dele, o Raul Castro, no poder. O Raul Castro também já nem está mais no poder, agora é um, um outro cara, um Camel, não sei o que, Camel é o nome dele, mas que está alinhado também às relações que hoje existem em Cuba. Cuba, mesmo com esse atraso econômico, tem índices socioeconômicos sociais, né? Índices sociais muito importantes em relação, por exemplo, à saúde, em relação à educação. Em Cuba não existe analfabetismo, 100% das pessoas são alfabetizadas. Cuba tem os melhores índices de saúde pública da América Latina. Então, como uma ilhazinha que sofre um embargo há mais de 70 anos, consegue ter esses dados tão importantes em relação à saúde e educação, não é mesmo? A gente tem tido algumas mudanças gradativas na economia cubana, abertura para investimentos externos, principalmente no turismo, né? O governo cubano tem atraído investimentos para o turismo dentro da ilha. Existem algumas reformas também de abertura para o capital privado, a exemplo daquela obra lá do Porto de Mariel, que ficou famosa no Brasil, que o Lula estaria construindo um porto em Cuba, mas o porto seria muito importante, porque com essa abertura para Cuba, né, Cuba irá receber muitos turistas, Cuba irá ter uma abertura econômica e política um pouco maior daqui para frente, e um porto para um país insular que é Cuba, né, um país, uma ilha, é muito importante para o comércio, né? Então a ideia da construção do porto era muito importante, né? Mas aí o Brasil entrou nesse parafuso louco de de ser contra, né, essas ações. Era mais um governo petista com um governo cubano, socialista. Bom, né, pano para manga. Mas, bom, hoje mais de 200 atividades estão liberadas para que a iniciativa privada comece, né, a agir em Cuba, né, inclusive pequenas e médias empresas, empresas até norte-americanas, empresas brasileiras, empresas europeias. Né, Cuba vem abrindo gradativamente a sua economia. Em 2015, a gente teve um grande avanço, que foi a volta das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e Cuba, através do Barack Obama, né? E um próximo passo seria a queda do embargo econômico, né? Uma pena é que o Trump assumiu e aí ele, né, acabou saindo dessa reaproximação, ele rasgou o acordo de reaproximação e o embargo econômico até piorou, né? Mas a longo prazo o embargo vai cair com certeza, a economia de Cuba com certeza também vai ter um maior dinamismo com a queda do embargo econômico dos Estados Unidos, tá bom? A questão desse acordo, as relações diplomáticas são mantidas, mesmo com o embargo sendo mantido, as relações diplomáticas com Cuba foram aproximadas com o acordo do Barack Obama, o Trump não cancelou isso, mas ficam proibidas as viagens de cubanos para os Estados Unidos e de norte-americanos para Cuba, através desse acordo também, tá? Mas, no geral, Cuba vem abrindo mais a sua economia, também com algumas reformas políticas. Cuba ainda tem alguns atrasos sociais, como perseguição a gays, né, a comunidade LGBT, não pode ter casamento homoafetivo,
né? Mas em outras pautas econômicas ela também vem avançando um pouco mais. Tudo bem com Cuba? Acho que vocês vão ver a Revolução Cubana melhor em história também. Aqui só foi um adendo, porque é um território importante aqui da América Latina, até por ter um sistema diferente de todos os outros. Tá bom? Vamos falar um pouquinho da Argentina, né? A Argentina, durante os últimos anos, aí vem passando por grandes crises econômicas, crises que aprofundaram a desigualdade social, crises políticas também, né? Lembrando que aqui os países da América do Sul, da década do começo dos anos 2000 até 2010, 2012, houve um movimento, né, chamado de Onda Rosa na América Latina, na América do Sul principalmente, de partidos mais à esquerda, né, do espectro político, assumindo os governos desses países aqui na América do Sul. Isso aconteceu no Brasil, com Lula, isso aconteceu na Venezuela, com Chávez, isso aconteceu na Argentina, com os Kirchner, aconteceu na Bolívia, com o Morales, né? Aconteceu em vários países, no Equador, com o Rafael Correa, né? Então, houve uma onda progressista na América Latina no começo do século XXI, né? Só que agora começo, segunda década do século XXI, a gente tem visto o contrário, a gente tem visto agora uma onda mais conservadora, uma onda mais à direita. A gente também tem visto isso no Brasil, com Bolsonaro, na Argentina, que houve com o Macri, embora a Argentina tenha retomado agora também com o Alberto Fernandes, mas houve a eleição do Macri. No Uruguai, né, que elegeu durante 4 ou 5 vezes partidos mais à esquerda, no ano passado elegeu Lacalle Pou, que é um centrista, mais ligado à direita, né, no Chile e no Equador também governos mais à direita, então a gente agora tem invertido um pouco essa lógica na América Latina. Voltando para a Argentina, né, ali no começo do século, a gente teve a eleição dos Kirchner, o marido da Cristina Kirchner, depois o Nestor, depois veio a Cristina como presidentes, né? Uma política voltada completamente ao desenvolvimento da Argentina, cessando relações com os Estados Unidos. Lembrando que a economia argentina é muito dolarizada, ou seja, eles usam muito dólar na Argentina, e isso é ruim para o país, porque o dólar é muito alto em frente ao peso argentino, né? E essa dolarização acabou gerando inflações, acabou gerando impactos econômicos fortes para a economia. Tá? O governo do Nestor e da Cristina Kirchner, eles conseguiram estabilizar um pouco a economia, fizeram estatizações de empresas privadas, né, elevaram o preço das commodities e também apaziguaram um pouco o desgaste político, né? Só que aí a crise entra numa crise, a Argentina entra numa crise por volta ali de 2014, até por causa do Brasil. O Brasil vinha entrando em um parafuso também econômico, e o principal parceiro econômico da Argentina é o Brasil, aqui na América do Sul. Então a Argentina acaba entrando em crise, e aí essa mudança de onda, de uma onda mais à esquerda para uma onda mais à direita, com a eleição do Maurício Macri. O Macri era o homem mais rico da Argentina, né? Era um bilionário argentino, foi eleito presidente com 51% dos votos. Houve essa mudança com privatizações, com concessões de empresas, com políticas austeras de impostos, com políticas austeras de menos direitos sociais. Houve, por exemplo, reforma política, reforma trabalhista, né, reforma da Previdência, muito parecido com o que tem acontecido no Brasil, não é mesmo? Então, essa onda neoliberal, essa nova onda neoliberal que tem ocorrido na América do Sul, é muito fruto desses novos governos conservadores assumindo os países aqui na América do Sul e na América Latina de modo geral, tá bom? Mas lembrando que ano passado, né, a Argentina entrou em eleição novamente, e aí o governo do Macri foi tão ruim, tão ruim, tão ruim, que acabou perdendo as eleições para um outro cara mais à esquerda, voltado também com a Cristina Kirchner. A Cristina Kirchner, inclusive, é a vice-presidente hoje, né, voltou ao governo, é o Alberto Fernandes, o presidente da Argentina, que tem um discurso de mais direitos sociais, um discurso de atendimento à população mais pobre, um discurso de nacionalização de empresas. E a Argentina ela vem retomando o crescimento, embora com 2020, né? Sempre embora 2020, porque 2020 acabou trazendo essa crise enorme para todo mundo. Mas a Argentina vem retomando aos poucos o processo econômico
que foi muito mal com o Macri aí durante 4 anos, de 2005 até 2019. Tá bom? Fica de olho na Argentina, que é importante. A Argentina é o principal parceiro econômico do Brasil aqui na América do Sul. Tem a questão do Mercosul, que é muito importante para os dois países também. Então, é importante ficar atento ao que está acontecendo no nosso vizinho aqui. Beleza? Depois da Argentina, falar um pouco sobre a Colômbia. A Colômbia também sempre com muitas crises políticas, muitas crises econômicas. Dentro da Colômbia, a gente ainda tem uma outra especificidade, são as guerrilhas e o narcotráfico, né? A Colômbia é a principal produtora de cocaína do mundo, exporta para a Europa, exporta para os Estados Unidos, exporta para a Ásia. A gente tem guerrilhas militares contra o governo colombiano, já desde a década de 60, como a FARC. A FARC é a Força Armada Revolucionária da Colômbia, é uma guerrilha nos moldes do que foi a Revolução Cubana, né? Então, o intuito era realmente derrubar o governo e implementar um sistema socialista. Só que a FARC ela tem ligações com o narcotráfico, né? A FARC ela produz coca e exporta coca para o resto da América do Sul e da América Latina. Então a gente tem sempre essa dicotomia na Colômbia, um governo muito aliado aos Estados Unidos, enquanto as guerrilhas, inclusive a FARC, tentando aparecendo como opositora a esse governo e tentando uma revolução dentro da Colômbia, né? Então, existiu em 2000 um plano Colômbia de combate ao narcotráfico, mas de combate às Farc, principalmente, né? Que não deu certo. As Farc, hoje, a gente vai falar, hoje é um pouco mais complicado a Farc, mas não deu certo. A Farc usava muitas táticas de sequestro, de assassinatos de embaixadores. Inclusive, embaixadores americanos foram sequestrados pela Farc, né? Assassinatos de alguns jornalistas também, aquela tática de sempre, de guerrilha, né, armada. Mas hoje as Farc, a Farc ela desarmou o movimento, não existe mais guerrilha da Farc, inclusive se afastou do narcotráfico, e a Farc virou um partido político, inclusive com eleitos já, né, como se fossem vereadores e deputados dentro da Colômbia, né? Então houve uma reaproximação do governo com as Farc, e a Farc hoje é completamente desarmada, e tanto que virou um partido político dentro da Colômbia. Tudo bem? Com relação à questão das drogas, né, inclusive as drogas na Colômbia sempre foi um mercado, sempre ajudou a economia. Né? Quem assistiu Narcos na Netflix mostra muito bem a relação do narcotráfico com o governo colombiano. Né? Sempre foi muito próximo. Lembrando que o Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína, né? A Colômbia exporta para o Brasil, do Brasil vai para os Estados Unidos, ou vai para o México, do México para os Estados Unidos, ou mesmo do Brasil, e do Brasil vai para a Europa. Então existe toda uma cadeia produtiva, e inclusive as organizações criminosas aqui no Brasil, como o PCC, como o Comando de Vermelho, eles têm relações muito próximas com a produção de coca, e eles fazem todo esse processo de transporte. Né? O Comando Vermelho e o PCC, eles acabam tendo toda essa logística de transporte da produção e distribuição da cocaína no Brasil e para fora do Brasil também. Então, há aí uma aproximação entre essas organizações no Brasil e no resto da América Latina. Inclusive, é uma coisa importante, a gente fala de guerrilhas e de movimentos na América Latina e a gente esquece de falar, por exemplo, no Brasil, a situação no Brasil, né? O PCC, o Comando Vermelho, o Comando do Norte, são organizações muito voltadas ao narcotráfico, e por que não chamá-las de guerrilhas, né? Assim como a questão das milícias no Rio de Janeiro. É ilegal, né? Tem uma diferença entre a pasta da coca e a folha da coca. A folha da coca é a folha, é uma planta, eles mascam, é tradicional, é cultural, né? Mas aí a pasta da coca, que seria já um processo industrial de produção da cocaína, já é ilegal, não só na Colômbia, mas no resto do mundo, né? Mas a folha da coca, que é a planta, eles costumam mascar mesmo, principalmente em grandes altitudes, né? Lembrando que essa região ela está próxima à cadeia dos Andes, então quanto mais alto, mais rarefeito o ar, e a folha da coca ajuda, inclusive, a respiração nessas altitudes maiores. Tudo bem? Beleza? Com Colômbia?
é importante também ficar de olho aí nas relações da Colômbia, até porque agora é um governo próximo ao governo brasileiro, tem a questão da Venezuela que a gente vai falar agora também, né? A questão da Venezuela também é muito parecida com Cuba, por causa da revolução, por causa da chegada do poder do Chávez e agora do Maduro. Mas para entender Venezuela, a gente precisa entender que 80% da economia venezuelana é pautada no petróleo, né? Então, 80% de tudo que a Venezuela produz é petróleo, e tudo que a Venezuela ganha é petróleo também. E nos últimos anos, a gente tem aí uma queda do preço do petróleo. Então, pensa assim, mais da metade da sua economia é voltada para a produção de petróleo, e do nada o petróleo passa a valer 50% menos. O que vai acontecer? Claro que vai ter uma desvalorização da economia. Inclusive, a Venezuela vai deixar de ganhar muito dinheiro por causa disso. E se o país não tem dinheiro, muita coisa vai faltar. A exemplo dos produtos que faltam, produtos básicos de higiene, como pasta de dente, né, papel higiênico. Mas isso acontece por causa dessa desvalorização do petróleo, por causa também de um embargo que os Estados Unidos faz na Venezuela. Os Estados Unidos, assim como faz em Cuba, também proíbe com que alguns países comercializem, comprem petróleo ou vendam petróleo para a Venezuela. Lembrando que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, né? Então há um interesse norte-americano aí também. Então esse embargo ele serve tanto para fragilizar a economia quanto para reservar a reserva de petróleo que era a Venezuela, tá bom? Mas aí a gente tem a ascensão desse governo mais à esquerda, que era do Chaves. O Chaves, claro, muitas críticas ao Chaves, porque ele reforma a Constituição várias vezes para tentar se reeleger. Ele acaba se reelegendo 4 vezes. Aí ele falece de câncer, quem assume é o Maduro. O Maduro depois se reelege também, mudando a Constituição. E aí, ano passado, né, esse parafuso que aconteceu na Venezuela, do Guaidó, que era presidente vamos dizer, da Câmara da Venezuela, ele acaba se autoproclamando presidente interino. Muitos países acabam reconhecendo o Guaidó como presidente interino, inclusive o Guaidó tenta, né, tenta assim, não tenta tomar o poder, entre aspas. Quando a gente fala de tomar o poder, a gente pensa em intervenção militar, né, em guerrilha na rua e etc. Mas o Guaidó ele foi para um outro caminho. O Guaidó ele tentou conquistar a comunidade internacional e, a partir da comunidade internacional, fazer a pressão para que o Maduro renunciasse. Tá? Isso aconteceu em parte. Então, houve sim essa assimilação da comunidade internacional. Brasil, França, Estados Unidos reconhecem o Guaidó como presidente da Venezuela, mas quem tem o poder na Venezuela é o Maduro, continua sendo Maduro, né? Até porque o Maduro tem dois apoios muito básicos, da China e da Rússia, né? A China e a Rússia apoiam o governo venezuelano do Maduro. Então é muito difícil a comunidade internacional fazer uma pressão quando você tem a Rússia, uma ex-potência nuclear do seu lado, e a China, a atual potência econômica mundial, te apoiando e, inclusive, te mandando, né, alimentos, te mandando produtos e comprando petróleo. Tá bom? E outra coisa importante também na Venezuela é que o exército ainda apoia o Maduro, né? A questão da Venezuela é, a partir do momento que o exército não apoiar mais o Maduro, ele cai. Enquanto ele tiver o apoio do exército, ele continua no poder, tá? A questão é que essas crises, né, essa cisão da sociedade acaba caindo sobre a população. Então é a população que fica sem comida, é a população que fica sem produtos, é a população que fica sem dinheiro. Isso ocasionou, como a gente tem visto aí, a migração de muitos venezuelanos, tanto para o Brasil, mas o Brasil não é o principal destino dos venezuelanos. Eles preferem ir para a Colômbia ou para o Peru, até por causa da língua, né? É uma língua, é o espanhol, eles falam a mesma língua. O Brasil, embora tenha aceitado muitos venezuelanos, né, não é o principal destino deles, tá bom? É uma ditadura ou é mais socialista? É uma ditadura, né? E é socialista, é os dois, tá? Eu sempre falo para os meus alunos, quando a gente está em democracia, um dos preceitos da democracia é a alternância de poder, né? Então, precisa ter eleições, precisa ter alternância de poder, assim como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, né? Ora são os democratas, ora são os republicanos.
depois os democratas, depois os republicanos. Então, a alternância de poder ela faz bem à democracia, mesmo que a economia não esteja tão bem, mesmo que, né, outras crises aconteçam. Mas a alternância ela é essencial. E na Venezuela não há alternância de poder há um bom tempo. Então, sim, é uma ditadura. E sim, tem os preceitos socialistas, né? Mas a gente precisa achar uma solução diplomática para isso. Sim, uma intervenção militar dos Estados Unidos é uma ação muito drástica, né? Por que não tentar resolver na diplomacia, na conversa? Inclusive, esse é o papel do Brasil. O Brasil devia tentar achar uma solução diplomaticamente para a crise na Venezuela. E não essa babaquice aí do governo de falar que são inimigos, de falar que vai haver intervenção, de que vai ajudar os Estados Unidos a intervir. Né? Isso é muito. Sei lá, o Brasil perde importância política dentro da América do Sul, dentro da América Latina, quando ele deixa de tentar dialogar com essas nações para tentar resolver esses problemas. Né? E aí, em contrapartida, a gente se alia completamente com os Estados Unidos e acaba perdendo essa influência política que a gente tinha antes aqui na América do Sul e na América Latina. Tudo bem, pessoal? Deu para entender tudo? Nenhuma dúvida? Tranquilo? A aula acabou, tá? 1 e 2. Não é nem aliança, é alienação. É difícil, tá? É complicado. Tá bom? Gente, obrigados. Vou postar a aula para vocês. Posto o vídeo também. E mando a lista de exercícios para vocês, tá? Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp. Comentem lá no Classroom que eu estou disponível. Tudo bem? Obrigado vocês, gente, por aparecerem. Muito obrigado mesmo. Bom descanso, boa sexta, se cuidem e até semana que vem. Até. Tchau. De nada.